Boa noite a todos, especialmente aos presentes aqui. É sempre uma honra receber os munícipes, os homenageados aqui para participar desse momento com a gente da sessão, aos vereadores, aos servidores da casa e a todos que nos acompanham de casa, pela TV ou pelo Facebook, especialmente, como sempre, aos meus pais, né? E hoje quero mandar um abraço muito especial para o Luizinho, né? Para a família dele, para o Rô, para a Ju, para o Henriquinho, para os Cordeiros. Ontem foi aniversário dele, completou 16 anos, né? Continua na luta, né? Na batalha aí, e um dia após outro, né? Só por hoje, né? Como a gente diz, e continua firme na luta, e a gente continua orando pela vida dele. Vamos lá. Essa semana a gente recebeu uma notícia muito especial, né, da Organização Mundial de Saúde, em que foi decretado o fim da pandemia, né, da Covid-19. A gente ainda precisa tomar os nossos cuidados, né? A gente precisa... ainda tem vacina, né? Eu até tenho minha carteirinha de vacinação aqui, ó. Não é fraudada, tá? A minha carteirinha de vacinação foi lá realmente, efetivamente, vacinei, né? Podem, se a PF quiser bater em casa lá, pode ficar tranquilo que os dados que estão colocados lá no sistema são verdadeiros, tá? E tenho também da outra também. Então, cumpri o meu papel de cidadão, zelando não só pela minha saúde, mas pela saúde de todos que estão à minha volta também. Preciso tomar agora da gripe, mas eu peguei uma gripe esse dia atrás, então me proibiram de tomar por enquanto. Estou até meio afônico. Deixa só a Isa tirar minha foto. E é isso. Queria só colocar algumas coisas assim, importantes do que tange assim, ao trabalho do vereador, né, dentro da Câmara Municipal de Botucatu e das outras câmaras, né? A gente tem as comissões, né? As comissões... Está chamando-se ali, Pedroso? O Cula. A gente tem as comissões permanentes, das quais a gente faz parte, né? Sou presidente de uma das comissões, Comissão de Educação, Turismo, Cultura, juntamente com a vereadora Alessandra, o vereador Marcelo Sleima, né? Tem a Comissão de Constituição e Justiça, tem a Comissão de Ética, tem a Comissão de Assistência Social e assim por diante. E a gente... eu fico feliz de participar dessa comissão, apesar dela ser uma comissão de vários itens, né, Lê? A pauta mais recorrente é a educação, e eu já pedi, inclusive, para a Alessandra, que tem um domínio muito maior desse tema do que eu, né? Nem muito bom aluno eu fui na minha época, brincadeira, né? Mas, assim, eu valorizo muito a educação, então falei para ela sempre que tiver algum tema que ela achar que é pertinente que ela traga para dentro dessa comissão para a gente poder avaliar e estudar. A gente tem alguns projetos importantes para a gente poder dar o nosso parecer, de uma suplementação de ficha que vai auxiliar na educação também. E além dessas comissões, porque esses dias atrás eu escutei, né, um jornalista falando, sei que não foi por maldade, né, mas ele falou de uma forma meio pejorativa em relação às comissões temporárias, né, porque eu falei da comissão do transporte público, que existia essa comissão, e daí ele falou, a comissão não resolve nada. Olha, de verdade, na minha concepção, talvez comissão seja uma das coisas que mais funciona dentro da casa. Porque é nela que a gente consegue trazer pessoas aqui, a gente trouxe inclusive o Rodrigo Fumes esse dia atrás para a gente conversar, através dessas comissões que a gente consegue trazer pessoas, os secretários, que a gente consegue trazer pessoas de outros setores para poder debater esses assuntos, consegue trazer os munícipes, etc. Tal. Inclusive, dessa comissão surgiu a ideia de se fazer uma audiência pública. Não demos entrada hoje, né, vereador Lela? Não demos entrada hoje no pedido para audiência pública, mas o faremos, né? E a gente sabe qual vai ser o resultado dessa audiência pública, né? É importante a gente saber o que a gente vai fazer com essas informações, porque o que vai vir vai ser reclamação. Mas as mesmas reclamações que a gente recebe todos os dias e fotos que a gente recebe todos os dias, né, vão ser postas aqui durante uma audiência pública, mas aí é a oportunidade da pessoa colocar o rosto, mostrar a cara e falar da sua insatisfação, das suas insatisfações. Porque, assim, em Botucatu, né, talvez se... mas é uma das
taxas mais baixas, né, das tarifas mais baixas da região, dos municípios com entre 100 mil habitantes e 200 mil habitantes, é a tarifa mais baixa, porque Botucatu paga um subsídio de... Quanto ficou o subsídio dessa vez? Para R$ 3,55, mais de R$ 1,05. É isso, né? Então, assim, a gente paga, o município paga R$ 2,05, né? A gente paga um subsídio para R$ 2,05. Assim, daí, só que falar que a tarifa é baixa não é justificativo. Né? A gente, toda vez que a gente volta a conversar, assim, as falas são sempre as mesmas, né? Demos uma pausa em algumas linhas, porque por causa da pandemia. Daí a gente questiona se elas voltaram todas. Não voltaram todas. Daí a gente recebe foto do pessoal da Unesp, recebe foto do pessoal do Shopping, recebe foto do pessoal da Maria Luísa, recebe foto do pessoal do Árvore Grande, recebe foto do pessoal... Então, assim, a gente está fazendo um álbum de fotos já dentro do nosso celular, cara, com reclamações. Então, assim, de verdade, não dá para, assim, de verdade, não dá para ficar só na conversa, né? A gente precisa de solução. E de verdade, não é colocar o Wi-Fi no ônibus, nada disso. A gente precisa de solução mais efetiva de coisas que vão mudar realmente, efetivamente, a vida dessas pessoas. Está se falando, está para ser um projeto aqui para casa, e foi por isso que a gente não colocou, precisa se explicar direitinho, vai ser explicado, não é? E não é um projeto, ele não é complexo, é um projeto super simples, que vai só, na verdade, deixar a frota um pouco mais jovem. Só que ainda não resolve o problema, porque a gente vai continuar com um déficit de ônibus em algumas linhas. Né? Então, a gente já falou de colocar micro-ônibus, já falou... a gente, quando vai lá conversar com o partido, a gente viaja, fala até de contratar van, até daqui a pouquinho está saindo mais barato pagar Uber para algumas pessoas, porque tem linha que roda com 2, 3 pessoas durante o dia todo, e tem linha no final da tarde e de manhã que roda lotado. Então, assim, não é possível que a gente não consiga achar uma solução para isso. Né? O trânsito de Botucatu já é um grande problema. Eu tiro meu chapéu para o Rodrigo Fumes, que se desdobra para fazer de Botucatu, assim, Botucatu andar. Ele faz Botucatu andar, porque é difícil fazer Botucatu andar. Né? Então, assim, é importante, sim, essas comissões, é importante, sim, que a gente faça essa audiência pública, mas é importante que a gente saia daqui com uma solução. Né, sentar com o pessoal. Eu sei que houve um déficit do que foi acordado, do que foi contratado, há uma diferença muito grande. Mas então a gente precisa fazer com que os ônibus, até acho que foi a Lê que mandou um vídeo no grupo lá, o transporte público tem que ser atrativo. E não é atrativo com Wi-Fi, nada. Estou falando assim, tem que ser, sabe assim, tem que ser, ele tem que funcionar direito, ele não pode estar lotado, ele tem que ser climatizado, ele tem que ser atrativo. Para eu pensar em deixar meu carro em casa. A gente tem, estamos trabalhando muito com a parte das ciclovias, a ciclofaixa, etc. Marcelo Sleiman tem batido muito nisso. Né? A Clarissa, que cobra muito da gente isso, sempre ela posta uma fotinha no Instagram lá. Né? Só que, infelizmente, Botucatu é uma montanha e um vale. Né? Então, é complicado, mas, assim, é uma solução. Mas a gente não pode ficar refém dessa forma. Então, assim, eu estou falando isso por quê? Porque a população nos cobra e a aflição de vocês é a mesma que a nossa. Então, a gente precisa, sim, sentar... E vou falar para vocês, população, tem muita coisa que vocês ficam sabendo pela imprensa, que a gente fica sabendo pela imprensa também. Tá? Então, assim, é uma coisa também que a gente precisa começar a afinar os ponteiros também, entre executivo e legislativo, a gente precisa começar a falar a mesma língua. Né? Além disso, a gente tem a nossa comissão de PCD aqui na Câmara, que tem funcionado muito, e daí dá a impressão, né, que a gente, assim, não, também juntos, que a gente faz as coisas, não é para aparecer, é para acontecer. E tem acontecido, a gente teve reunião essa semana, tem reunião essa semana ainda, para definir algumas coisas voltadas para o autismo aqui em Botucatu e para outras pessoas com outros tipos de deficiência também. Então, a gente está trabalhando. Né? E as comissões são fundamentais para isso. Outra comissão que eu quero cobrar o Silvio em relação a isso, que é a geração de empregos, que a gente começou firme lá atrás e depois deu uma esmorecida, precisamos retomar. Precisamos voltar com força total, porque assim, tem muita coisa que surgiu de dentro dessa comissão, que aconteceu aqui em Botucatu, e a comissão ficou jogada de canto, ficou jogada de lado. Né? E assim, não faço questão de ser pai da criança, mas a gente precisa mostrar que a gente está trabalhando, que a gente realmente assim, luta pelaquilo que a gente acha importante. E são 2 assuntos muito importantes. E, novamente, só para encerrar, falar, pessoal, cuidado com as redes sociais, tá? Elas são um perigo. Desejar a todos uma boa noite, uma ótima semana, segunda-feira, tem uma semana cheia pela frente. Desejo a todos aí que Deus abençoe, paz e bem.